Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, pelo jeito não restam mais dúvidas sobre a escalação do Grêmio para o jogo de amanhã, 4 horas da tarde. Jogo sensacional contra o Vasco na Arena. Jogo decisivo para as pretensões do Grêmio de voltar à Série A do futebol brasileiro. O trabalho ao longo da semana foi marcado por muitos mistérios, com portões fechados, a imprensa ficando lá na sua sala, com seus microfones, suas câmeras, seus computadores, mas sem poder pisar no gramado, sem poder olhar nada, para que o Renato Portaluppi tivesse a possibilidade de fazer todas as experiências que julgasse necessárias, e certamente fez, mas não entendeu, ao final de tantos trabalhos, o Renato, que seria conveniente fazer alterações na equipe. Nem mesmo aquela alteração que era dada como a mais óbvia, a mais garantida, que era o ingresso do Tassiano, jogador de absoluta confiança do treinador, no lugar do colombiano Campaz, que tem sido muito contestado. Nem essa alteração vai acontecer. É basicamente o time do técnico Roger Machado que estará em campo neste jogo contra o Vasco da Gama. Apenas para repassar aqui, Breno será o goleiro, Edilson, que andou dando um susto ao longo da semana, ele não trabalhou com a naturalidade dos demais jogadores, mas estará em campo. Jeromel e Bruno Alves vão formar a zaga, e o Diogo Barbosa será o lateral esquerdo. O volante será mesmo o paraguaio Villasanti. Quanta discussão ao longo da semana, né? Quantas críticas ao Renato por imaginar uma equipe sem o Villasanti, mas pelo jeito teve o bom senso o Renato de manter este jogador da equipe. Bitelo também vai jogar e Campaz está confirmado. Aberto pelo lado direito, Biel, centroavante centralizado, Diego Souza esperando os cruzamentos, o matador do Grêmio. Aberto pelo lado esquerdo, o atacante Guilherme. Esta será a alteração, aliás, essa será a escalação, o mesmo time do técnico Roger Machado. Bom, se o time não muda, o que muda então? Como é que o Grêmio vai mudar de comportamento? Como é que o Grêmio vai deixar de ser um time visto sob desconfiança por seus torcedores para ser um time capaz de fazer jogadas que resultem em gols, jogadas que revelem um apuro técnico, um apuro coletivo? Que modificação é esta que vai acontecer e que fará com que o Grêmio finalmente encontre o melhor futebol nessa competição? Óbvio, né? A única modificação é justamente a presença de um novo treinador à beira do gramado, e claro, não é um treinador qualquer. Lembram do discurso do Renato durante a semana sendo apresentado aos jogadores? Um discurso muito objetivo, uma linguagem praticamente de jogador de futebol, em que o Renato diz: estou aqui para comprar o barulho junto com vocês. Ora, os jogadores do Grêmio são jogadores tensos, são jogadores que não conseguem atuar com naturalidade porque sabem que qualquer erro não vai merecer o perdão por parte da torcida. Então, era uma espécie de protetor que os jogadores estavam esperando, e o protetor chegou. O protetor se chama Renato Portaluppi. Eles vão entrar, imagina-se, com muito mais segurança. Falei ontem, no apito final da Band, o que os jogadores do Grêmio vão ter a partir de agora é a possibilidade de errar. Curioso isso, né? Antigamente eles não tinham a possibilidade de errar porque o preço que eles pagavam por isso era muito caro. Era o preço da vaia, era o preço da contestação, que invariavelmente resultava numa queda de rendimento e com consequências muitas vezes drásticas, como aconteceu no jogo contra o Ituano. Agora não, eles sabem que se um erro for cometido, o Renato Portaluppi é que irá se responsabilizar por esse erro. E o Renato, o torcedor, não vai. Então o protetor estará ali, a salvaguarda, estará à beira do gramado para os jogadores do Grêmio. Prestei muita atenção na entrevista coletiva longa concedida ontem pelo lateral direito Edilson, não naquela parte em que ele mostrava uma divergência com o Denis Abraão. Não, essa coisa para mim não adianta, não resolve nada, porque remete ao passado, e ninguém está aqui para falar em passado. Eu pelo menos não estou aqui para falar em passado. Se não tivesse feito isso, não resultaria disso. O que adianta? O que modifica ficar retomando coisas que agora não vão mais alterar a ordem dos fatos? Não adianta nada, tem que jogar para frente. E aí é que o Edilson joga para frente ao dizer o seguinte: a gente tem que entrar e jogar os jogos na arena soltos.
e não trazer um peso para cima de nós mesmos. Perceberam? O Grêmio entrava tenso em campo, não entrava solto em campo. E que não entra solto, quem entra tenso, tem uma perspectiva, uma possibilidade muito maior de fazer as coisas erradas. E os jogadores acham que vão entrar mais soltos no jogo contra o Vasco da Gama. Segue falando Edilson, a torcida estava cobrando e talvez com a vinda do Renato ela passe para o nosso lado. Claro que vai passar para o lado, porque lembram, durante a semana, até para pegar de novo o episódio Vilha Sante, quando surgiu a possibilidade da saída do Vilha Sante, muita gente, mas o Renato tá maluco, vai tirar o melhor jogador da equipe. Passaram 2, 3 dias, as pessoas, será que é tão ruim assim que o Vilha Sante saia? Tudo no Renato é relativizado. Tudo no Renato tem uma tolerância maior. É com essa tolerância que os jogadores estão contando na partida de amanhã. E por fim, sobre o Renato ainda, diz o Edilson, ele nos passa segurança, e aqui é um detalhe muito legal da entrevista, nos passa segurança para tentar as jogadas com lucidez, um drible, tentar as jogadas mais difíceis do meio para frente. Ele sempre compra o barulho. Serão mais audaciosos, serão mais corajosos os jogadores amanhã. O Grêmio não é um time bom, claro, todo mundo sabe que não é um time bom, mas também não é um time tão desprezível assim. Talvez não consiga expressar melhor a sua capacidade técnica, justamente pelo medo, o medo que os jogadores acreditam não terão contra a equipe carioca. Então esta é a grande diferença. A equipe é a mesma, as ideias praticamente são as mesmas, né? Porque nenhum técnico conseguiria, nesse curto espaço de tempo que teve o Renato, por exemplo, para trabalhar, alterar a dinâmica da equipe. Não há como fazer isso. Então as ideias serão as mesmas, os jogadores serão os mesmos, mas o comportamento será outro, será um comportamento de confiança. E quem sabe esse seja o fator que vá empurrar o Grêmio para uma vitória que aí sim vai aliviá-lo completamente, vai mostrar ao país que, puxa, aqui está uma equipe que de fato tem que voltar para a Série A. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.